Capítulo 1. A fórmula. Você pode fazer tanto quanto pensa que pode, mas nunca vai realizar mais que isso. E você pode vencer, mesmo enfrentando o pior, se sente que é isso que vai fazer. Edgar Agest. O maior desperdício de todos é desperdício da nossa potencial capacidade mental. O famoso professor e psicólogo de Harvard William James estimava que a pessoa mediana usa apenas 10% de sua capacidade mental. Ela tem capacidade ilimitada, mas usa apenas 1/10 dela. O poder de ser o que você quer ser, de ter o que deseja e de realizar aquilo pelo que está se esforçando reside dentro de você. Você é responsável por trazê-lo à tona e fazê-lo trabalhar. Você pode ser o que decidir ser. Ser feliz, saudável ou bem-sucedido é um produto da mente e suas possibilidades ilimitadas. Dentro de você reside esse poder que, quando adequadamente apreendido e direcionado, pode tirá-lo do domínio da mediocridade e colocá-lo entre os poucos que alcançam grandes realizações na vida. Você precisa aprender a usar esse poder e perceber que a mente pode realizar todas as coisas. Um barco vai para o leste e outro vai para o oeste com os mesmos ventos a soprar. É a posição das velas, e não os ventos, que nos dizem que rumos vão tomar. Como os ventos do mar são os caminhos do destino, quando pela vida seguimos, e a disposição de um ser que decide seu objetivo, e não a calmaria ou conflito. Euler Wilcox. Toda pessoa sincera quer melhorar sua condição de vida. Toda riqueza depende de ter um conhecimento claro de que a mente é a criadora da riqueza. Você deve controlar seus pensamentos para controlar suas circunstâncias. Para obter riqueza, você precisa ter o desejo por riqueza. Uma vez que tenha o desejo de criar riqueza, você deve acreditar que pode alcançá-la. Se você acredita que pode, se vê isso como um fato existente e tudo que puder desejar acertadamente é seu. A crença é a substância das coisas que esperamos, a evidência das coisas que não vemos. Por isso o ditado "só acredito vendo" é incorreto. Você vai ver se primeiro acreditar. A crença deve vir antes. Pode-se observar que muitas pessoas que realizaram algo muito importante não parecem mais capazes ou mais instruídas que aquelas que lutam dia após dia, mas realizam muito pouco. Qual é o poder que dá vida nova àquelas que são bem-sucedidas na busca pelo sucesso? O poder que torna as realizações possíveis é a crença. Crença ou fé dá ao indivíduo o poder de pôr em prática o esforço necessário para alcançar o sucesso e evitar o fracasso. A crença em si mesmo é um poder interior que torna todas as coisas possíveis de alcançar. Você pode fazer o que pensa que pode. Acreditar em si mesmo permite ter a expectativa de poder resolver todos os problemas que acometem a humanidade e alcançar tudo o que é certo. Da mente vem a oportunidade. As únicas limitações são aquelas que você coloca para si mesmo. Tudo que pode ser desejado é resultado do pensamento. William James disse: quanto mais a mente faz, mais ela pode fazer. Cansar-se de fazer é mais um resultado do tédio do que da fadiga do esforço físico. Você pode trabalhar quase sem parar quando sente prazer com seu trabalho. Se você ouve repetidamente que não pode fazer certas coisas, pode passar a acreditar que não pode fazê-las. Lembre-se de que sucesso é um estado mental, mas lembre-se também de que fracasso é um estado mental. Você precisa se ver fazendo aquilo que deseja porque precisa saber que pode e vai fazê-lo. O lado negativo de acreditar é que, se você acredita que não pode fazer alguma coisa, não será capaz de fazê-la. É necessário que você acredite em si se quiser tirar proveito máximo de suas capacidades. É urgente que você acredite em si para convencer outras pessoas a cooperar com a realização de quaisquer tarefas que esteja assumindo. A única coisa que você tem e que vai capacitá-lo a alcançar o sucesso é sua mente. E para a mente ter seu melhor desempenho você precisa ter um sistema de crenças com uma disposição de otimismo. Não é provável que você tenha um bom desempenho se tiver uma disposição mental negativa. Você não pode esperar criar um cenário positivo enquanto se apega a pensamentos negativos. Medos, dúvidas e outras características negativas diminuirão seus sonhos e aspirações na vida. Quando Horizon Swett Marden escreveu que você precisa construir castelos no ar antes de poder ter castelos no chão,
Estava dizendo que o pensamento daquilo que você quer realizar deve ser explícito em sua mente antes de você poder realizá-lo. É fácil acreditar que a grama é mais verde no quintal do vizinho, que você poderia estar seguro do sucesso se pudesse mudar seu ambiente. O problema em pensar que uma mudança de ambiente poderia garantir sucesso é que o verdadeiro sucesso vem de dentro. Nossos pensamentos trazem sucesso ou fracasso, dependendo do que deixamos dominá-los. As 3 palavras no começo do capítulo 1 de Chinkandigro Rishi são pensamentos são coisas. E essas palavras são muito importantes se você deseja o sucesso. Seus pensamentos dominantes criam seu mundo interior, e seu mundo exterior não é mais que um reflexo do seu mundo interior. Mesmo que suas escolhas passadas tenham sido erradas porque seus pensamentos foram negativos, você pode começar de novo porque nossa vida recomeça a cada nascer do sol. A riqueza está dentro de nós, e ninguém fracassou enquanto puder tentar de novo. O indivíduo só está derrotado quando para de tentar. Você só precisa pensar, concentrar os pensamentos naquilo que deseja e dar os passos apropriados para tornar possível a realização de seus objetivos. A crença de que a realização é possível vai levá-lo a fazer o esforço necessário e fazê-lo com confiança. Sua mente produzirá os planos necessários assim que você acreditar e começar. Mas é aí que um grande número de fracassos se origina, porque as pessoas deixam de começar. As pessoas bem-sucedidas nesse mundo sempre foram aquelas que acreditaram em si. Pode parecer uma tarefa impossível, mas lembre-se de que o sucesso vem de dentro. E, quando você adquire essa crença interior, ela se reflete no seu mundo físico ou exterior. Acreditar e saber são os componentes necessários do sucesso. Você precisa decidir qual é a coisa mais importante que deseja no futuro. Lembre-se sempre de que pode ser ousado em seus desejos, porque as únicas limitações são aquelas que você coloca à sua mente. Você deve ver o que deseja, aprender a visualizar, acreditar e desenvolver planos para alcançar. Recentemente passei a noite em Charlotte, Carolina do Norte, para comparecer a uma reunião às 8 da manhã seguinte com o autor best-seller e um dos palestrantes mais procurados dos Estados Unidos para tratar da publicação de um projeto em que a Fundação Napoleão Hill estava envolvida. O nome do autor é Jeffrey Gitomer, e, se você não o conhece, seria bom conhecer visitando o site www.gitomer.com. Na noite anterior à reunião, fui a um restaurante local e fui atendido por uma garçonete muito gentil chamada Brooke. Disse a jovem que ela iria longe por causa de sua personalidade excepcional. Falei que, no escritório da Fundação Napoleão e na Universidade da Virgínia em Louise, uma funcionária que trabalhava a meio período, cujo nome também era Brooke, tinha uma boa personalidade, e eu apostava que as duas iriam longe. Eu disse a Brooke: aposto que você não vai servir mesas para sempre. E ela respondeu: como soube que servir mesas era só uma parada temporária? Achei aquela resposta maravilhosa. Falei que tinha notado que os jovens que aceitam emprego só para ganhar algum dinheiro, mas pensam em construir um futuro quando terminarem a faculdade, normalmente têm uma boa atitude. Pessoas que trabalham em empregos por salários baixos podem facilmente desenvolver a atitude de estar em um emprego sem perspectivas. Se isso se aplica a você, faça o que Brooke fez. Considere o trabalho mal remunerado como uma parada temporária, uma pausa enquanto você se prepara para seu futuro. Você alguma vez acreditou que nunca vai poder ser um milionário porque pessoas que enriquecem têm talentos ou outras características que pessoas como você, comuns, não têm? Se você ainda acreditar que a resposta para essa pergunta é sim quando terminar de ler este livro, eu terei falhado na missão de transmitir a verdade. Sucesso é na verdade um jogo mental, como percebeu meu bom amigo Joey Dudley Jr. As circunstâncias de seu começo de vida teriam dado a ele muitas desculpas para fracassar. Em seu livro Walking Be Fight, Joey informa o leitor que não só nasceu pobre em uma família grande, como também tinha dificuldades na fala e foi rotulado como retardado. Além disso, ser negro não era exatamente um privilégio quando ele era criança. Dudley contou para 500 estudantes, no dia Napoleão Hill,
celebrado anualmente na Universidade da Virgínia em Louisville, que a mãe havia explicado que ele podia ser lento, mas que, quando conseguia alguma coisa, ele conseguia. Joey conseguiu alguma coisa um dia. Bem, hoje ele é proprietário da maior empresa de cosméticos de minoria nos Estados Unidos. É muito rico e doou milhões para causas dignas como bolsas de estudo. Quando você tem um objetivo em mente e uma paixão por ele, ou, como disse Napoleão Hill, um desejo ardente de realizá-lo, você está no caminho certo. Uma tarefa começada é meio caminho andado. Começar é a parte mais difícil. Depois de ler, estudar e aprender a acreditar nos princípios do sucesso, você terá à sua disposição as ferramentas necessárias para superar problemas e alcançar o crescimento pessoal que vai capacitá-lo em sua jornada para o sucesso. É o objetivo ou propósito de uma pessoa que a faz. Sem propósito, ela é como uma planta seca arrancada do chão, que o vento determina para onde vai. Um obstáculo surge no caminho, e, se a pessoa não tem propósito ou objetivo, vai alterar a rota. Ela se concentra em sua fraqueza, infelicidade e em seu fracasso. Em outras palavras, minha vida não tem rumo. Um objetivo bem determinado e generoso confere vigor, direção e perseverança a toda a vida de uma pessoa. As qualidades associadas a um propósito forte são um intelecto bem disciplinado, personalidade, influência, tranquilidade e alegria interior, e são elas que levam ao sucesso. Sejam quais forem os talentos e vantagens de uma pessoa, se ela não tiver propósito ou tiver um objetivo pequeno, será fraca e desprezível. Se tiver um objetivo maior, não poderá ser outra coisa senão respeitável e influente. Sem um objetivo definido diante de nós, sem algum padrão que nos esforcemos sinceramente para atingir, não podemos esperar alcançar nenhuma grande atitude, seja mental, seja moral. Porém, estabelecer padrões elevados e desejar alcançá-los sem maiores esforços de nossa parte não é o suficiente para nos elevar a nenhum grau importante. Tem sido dito: a natureza reserva para cada um de nós tudo de que precisamos para sermos úteis e felizes, mas exige que trabalhemos e esperemos por tudo que recebemos. Não recebemos nada de valor que não inclua a necessidade de trabalhar, e só podemos contar com a superação das dificuldades pelo trabalho árduo e nobre. Em nossa luta por alguma coisa melhor do que conhecemos, devemos trabalhar pelo bem do próximo, não pelo prazer pessoal. Aqueles cujo objetivo na vida é a própria felicidade acabam descobrindo que sua vida é um triste fracasso. Cada um de nós tem que fazer alguma coisa não todos os dias para seguir de maneira digna na direção de um plano definido de ação. Para ser bem-sucedido nos objetivos e ambições de vida, é preciso mais que sonhar. Só alcançamos os melhores resultados em todas as áreas da vida quando planejamos com cuidado e trabalhamos com afinco na direção apropriada. Objetivos sem ação morrem. O trabalho é necessário, e é inútil esperar bons resultados sem bons planos. Esforços aleatórios ou com pouco empenho geralmente são apenas perda de tempo. O objetivo de pessoas bem-sucedidas na vida sempre envolve planos cuidadosos seguidos da ação. Seja o objetivo um aprendizado, seja a riqueza, os caminhos e os meios são sempre dispostos de acordo com os melhores planos e métodos. Um capitão do mar usa um mapa, um arquiteto, plantas, um escultor, um modelo, e todos usam ferramentas como um meio para chegar ao sucesso. Até grandes inspirações que podem ser definidas como geniais podem fazer pouco, a menos que incluam ação aplicada a um plano bem formado. Quando isso acontece, cada passo é um movimento na direção da realização da meta ou objetivo principal de vida do indivíduo. Nenhum esforço é tempo perdido, porque nada é feito ao acaso. No grande propósito da vida, algum objetivo valioso deve ser mantido constantemente à vista, e todo esforço para realizá-lo deve ser feito todos os dias. Se você agir dessa maneira, vai se aproximar do objetivo da sua ambição, talvez de modo inconsciente. Não deve haver nenhuma dúvida de que a fixação de propósito é o maior elemento do sucesso humano. Quando uma pessoa forma um grande propósito soberano em sua mente, esse propósito governa sua conduta, assim como as leis da natureza, como a lei da gravidade,
governam a operação de coisas físicas. Todo mundo que se interessa pelo sucesso deve ter um objetivo em vista e deve persegui-lo de maneira constante. Não deve se distrair do caminho por outros objetos que surjam, embora possam parecer muito atraentes. As pessoas não vivem o suficiente para realizar tudo. De fato, só algumas conseguem realizar mais de uma coisa bem. Muita gente não realiza nada de valor. Todavia, não existe uma só pessoa dotada de intelecto comum que não possa realizar pelo menos um propósito útil, importante, valioso. Alguns homens que a história classifica entre os maiores foram treinados desde a juventude para escolher um objetivo definido de vida, ao qual direcionaram todos os pensamentos e toda a energia. Aquilo se tornou o único propósito de seu coração e foi a base para as suas realizações futuras. Se você quer ser bem-sucedido, não basta apenas sonhar com o sucesso. Não basta acreditar que pode ser bem-sucedido. Você tem que desenvolver seu conjunto de objetivos e definir o que significa, para você, se tornar um sucesso. Sua ideia de sucesso pode ser apenas fazer certa quantia em dinheiro. Só você pode determinar quais serão seus objetivos, e atingir esses objetivos é o que fará de você um sucesso. Porém, depois de obter aquela quantia, você pode se perguntar: a vida é só isso? Por isso você precisa incluir planos para ajudar os menos afortunados. Já foi dito que estátuas e outras homenagens nunca são concedidas pelas coisas que alguém faz para si mesmo, mas pelo que a pessoa faz pelos outros. Quais fatores definem o que é ser bem-sucedido? Se você perguntar a várias pessoas diferentes, vai receber muitas respostas. Algumas dirão que é ter muita instrução. Outras pensarão que é preciso trabalhar duro. Outras vão lembrar a declaração do presidente Calvin Coolidge sobre a persistência. Walter Chrysler, o gênio do automóvel, nos lembrou que nada de valor jamais foi realizado sem entusiasmo. Todas essas características são de grande ajuda, mas sozinhas não são o que é necessário para alguém ser bem-sucedido. Por exemplo, a educação permite as realizações de uma pessoa, mas não garante o sucesso. O mundo é cheio de pessoas educadas que não percebem que conhecimento só é importante quando é aplicado. Trabalhar duro é uma boa característica, mas uma quantidade incomensurável de pessoas trabalhou duro muitas horas durante anos sem nunca ter visto sucesso. Um fator que determina o sucesso é oferecer um serviço ou produto desejado no mercado. Perceba que não falei em serviço ou produto de que as pessoas necessitem. Ray Kroc fez milhões vendendo hambúrgueres. Não era necessariamente um produto de que as pessoas precisassem, mas era algo que elas queriam. O grau em que você faz uma coisa melhor que os outros e recebe justa recompensa por seu serviço ou produto vai determinar seu sucesso. Qualidades como persistência, trabalho duro e integridade são importantes se você quer ter sucesso. Porém, tudo isso não garante o sucesso. O primeiro passo para o sucesso começa em nosso processo de pensamento. Em 1937, quando Napoleão pôs as 3 palavras pensamentos são coisas no começo de Tinkand-Grohish, o maior best-seller de todos os tempos, ele estabeleceu um fato essencial do processo para o sucesso, que descobriu ao longo de 20 anos de pesquisa. Pensamentos realmente são coisas, mas é importante que o processo do pensamento se concentre em um propósito que supra uma carência humana e ao mesmo tempo seja algo pelo que você tem profunda paixão. A importância da paixão é que, mesmo que você tenha uma ideia maravilhosa, se não tiver paixão, provavelmente vai desistir quando as coisas ficarem difíceis. Paixão vai fazer você querer persistir, procurar outros planos quando for necessário, pedir ajuda ou, em outras palavras, ficar firme no objetivo até que este seja alcançado. Como mencionado antes, o primeiro passo para o sucesso acontece no seu processo de pensamento, e o modo como usamos o pensamento é extremamente importante para o nosso sucesso. Se você estudar o processo do pensamento, vai perceber que pensamos em imagens e que, quanto mais vividamente pensamos em imagens, mas essas imagens mentais nos ajudam na estrada para o sucesso. Aristóteles, o brilhante pensador da antiguidade, disse:
É impossível até pensar sem uma imagem mental. Pense nas imagens mentais como um filme exibido dentro de sua cabeça. Quando você tiver uma imagem mental daquilo que quer realizar, deve comprometer-se com a aquisição do que falta para chegar ao destino. Determinar o que você deseja realizar é uma necessidade absoluta para tornar suas imagens mentais uma realidade. Depois de ter selecionado seu objetivo ou propósito e se comprometido com ele, você precisa formular planos. Depois tem que pôr esses planos em prática. Muita gente tem boas imagens mentais e pode até ter planos, mas, até que se tome uma atitude, nada acontece. Você não pode apenas pensar, sonhar ou desejar que alguma coisa aconteça. Você precisa agir. Mesmo que seus planos se mostrem inadequados, você precisa começar, porque sempre pode alterá-los ou até ter novos planos. Raramente você terá todas as respostas no início. Quando parecer que, depois da primeira, segunda ou última tentativa, você não teve sucesso, lembre-se das tentativas de Thomas Edison para encontrar um filamento que não queimasse tão depressa. Ele fez mais de 10.000 tentativas antes de ter sucesso na criação da lâmpada elétrica. Considere cada tentativa completada não como um fracasso, mas como educação. O que você quer realizar no mercado deve se concentrar nas melhorias necessárias, tais como melhor serviço, qualidade mais elevada, melhor preço ou alguma outra característica, pelas quais eventuais consumidores se disponham a pagar um preço que resultará em um lucro desejável. Há vários anos, participei de um grupo que tinha a ideia de fundar uma empresa de televisão a cabo. A TV a cabo havia se tornado muito popular, mas construir uma nova empresa no segmento seria um desafio. O processo era uma sobreconstrução. Em outras palavras, planejávamos construir uma nova rede de TV a cabo em cidades onde o sistema já estivesse bem estabelecido. Era óbvio que, para convencer os consumidores a mudar para nossa nova rede, teríamos que oferecer um negócio melhor, um preço bem mais baixo, mas que ainda desse um retorno adequado ao investimento. Percebemos que muitas outras empresas de TV a cabo tinham grandes dívidas resultantes da compra de equipamento dispendioso e do uso de mão de obra cara. Depois tinham que pagar os juros daquela grande dívida e também precisavam dar aos acionistas um retorno do investimento. Além disso, ser uma empresa de capital aberto normalmente significa tarifas contábeis e legais mais altas. Entre os fundadores, nossa empresa de televisão a cabo tinha o presidente de banco, um contador e um advogado. No começo, decidimos não fazer empréstimo. Cada um de nós contribuiria com a quantia necessária. Assim a empresa não teria dívidas. De imediato nossa nova firma tinha custos muito inferiores aos da maioria do ramo. Não ter dívidas nos permitiu cobrar muito menos pela mensalidade, o que atendeu ao critério de oferecer produto e serviço atraentes aos consumidores. O grupo era realmente uma aliança de mastermind, pois todos os investidores tinham o mesmo objetivo: obter um bom retorno para o investimento. Cada membro tinha uma riqueza específica de conhecimento para oferecer à empresa, o que aumentava muito a probabilidade de sucesso do empreendimento. Depois de 8 anos, nossa empresa de televisão a cabo foi vendida para outra grande companhia do ramo. A ideia havia amadurecido como um empreendimento muito bem sucedido. O mais importante é o que você se torna durante a jornada. Seus planos são como um mapa de viagem. Mostram os passos que você tem de dar. Seus planos com frequência são alterados, mas isso só significa que você tenta outros passos, muda de direção ou faz o que for necessário. Se aonde você quer ir é importante, continue tentando. Sugiro até que mantenha à mão um lembrete. Em suas palestras, Napoleão Hill costumava perguntar à plateia quantas vezes a pessoa comum tentava alguma coisa antes de desistir. As pessoas geralmente respondiam a 1, 2, 3 vezes. Hill replicava que a média era menos que uma vez, porque muita gente nem começava. W. Clement Stone, fundador da Combined Insurance, hoje começou com os $100 e transformou a empresa em um império de várias centenas de milhões. Ele é conhecido por ter dito: apenas faça. Lembro de muitas vezes ouvir Stone, na época presidente da Fundação Napoleão Hill,
Comentar depois de ter escutado um membro do conselho. Apenas faça. Ele distribuía milhares de botões. Ainda tenho o meu. Com a inscrição Just Do It, apenas faça. Nós nos tornamos como aqueles a quem nos associamos. Um espelho reflete o rosto de um homem, mas o que ele realmente é demonstrado pelo tipo de amigos que escolhe. Provérbios 27:19. Aqui vai outra ideia importante. Obtenha ajuda dos outros para progredir. Em meus 38 anos de finanças, o número de histórias de horror que eu vi encheria um livro. Embora este não seja um livro sobre imóveis, lembre-se de que essa foi a área em que muitos bilionários fizeram fortuna. Não dá para ser especialista em todos os assuntos. Lembre-se da história de Andrew Carnegie, fundador da empresa que se tornou a US Steel. Carnegie precisou de contadores, advogados, químicos, pessoal de marketing e especialistas em outras áreas nas quais ele não tinha conhecimento. Embora não tivesse todas as respostas na área da siderurgia, Carnegie sabia o suficiente para selecionar pessoas que puderam ajudá-lo a se tornar extremamente rico. Mais de uma vez, pessoas me procuraram no banco pedindo um financiamento imobiliário. Quando a solicitação era concluída, o banco levantava as informações de crédito para determinar se o solicitante pagava suas contas e tinha condições de restituir o empréstimo. O passo seguinte era procurar um avaliador licenciado e confiável para determinar o valor do imóvel. Isso se faz basicamente comparando a propriedade com outros imóveis da região vendidos há pouco tempo. Se o crédito, a renda e a avaliação estiverem em ordem, é emitido o certificado de pesquisa. O passo seguinte é acionar um advogado para fazer um resumo do imóvel e verificar propriedade, impostos e quaisquer embargos relacionados ao bem. Julgamentos, embargo por impostos e outras alienações fiduciárias devem ser pagos antes, evitando assim que a propriedade seja confiscada por não pagamento. Em seguida, o advogado é instruído a emitir um título de propriedade para assegurar que o imóvel que o banco vai financiar está livre de embargos. Muitas vezes deparei com gente que tinha escrituras com impostos por pagar ou sentenças emitidas e até situações em que os proprietários anteriores deixaram de colher a assinatura de todas as partes envolvidas antes de transferir a propriedade. Vi pessoas usando o próprio dinheiro ou até fazendo empréstimo bancário para construir uma casa sem obter um alvará do terreno e mais tarde descobrir que a casa havia sido parcial ou totalmente construída no terreno de outra pessoa ou não respeitava o recuo legal em relação à rua. Isso não teria acontecido se tivessem feito o levantamento. Esteja você comprando um imóvel ou começando um negócio, um bom advogado é uma necessidade indiscutível. Contratar um advogado para evitar erros vai custar muito menos dinheiro e tempo do que ter de contratar um para consertar erros que poderiam ter sido evitados. Robert Bob Johnson Jr., advogado da Fundação Napoleão Hill, é especialista em legislação de direitos autorais. Bob trabalhou por muitos anos para uma respeitada firma de advocacia de Chicago e se aposentou cedo para trabalhar para a fundação, de forma que pudesse reduzir um pouco o ritmo frenético imposto pelas viagens e por longos expedientes. A fundação recebe regularmente centenas de perguntas, e o conhecimento de Bob nos salva de incontáveis horas de trabalho e evita problemas todos os dias. Não aposte sem ter segurança. Peça ajuda de especialistas e você vai economizar dinheiro e tempo reduzindo o número de erros cometidos. Não tenha medo de pedir, porque você nunca sabe que ajuda pode obter se tentar. Uma vez comecei o projeto de um livro que levei 2 anos para concluir e encontrar quem publicasse. Vou relatar apenas a parte da negociação que foi obtida por eu ter pedido ajuda. O livro, patrocinado pela Fundação Napoleão Hill, era baseado na história de R. Darby, apresentada em Tincandie-Grohish. Darby desistiu a 1 metro de um rico veio de ouro. Meu livro se concentrou desde o início em entrevistas com notáveis de hoje, fazendo a pergunta: quando as coisas ficaram difíceis em sua vida, por que você não desistiu? O livro foi começado quando a economia estava em sério declínio. Isso me fez lembrar que Napoleão Hill escreveu o clássico Tincandie-Grohish durante a Grande Depressão. Meu manuscrito, tendo Greg S. Reid como autor, foi submetido a vários editores,
mas não atraiu o interesse que eu esperava. Era preciso mais profundidade e verniz. Telefonei para Sharon Lilester e perguntei se ela se interessaria em ajudar no projeto. Eu sabia que Sharon era muito capaz e que seu conhecimento agregaria valor ao livro. Sharon era coautora de 14 livros da série Pai Rico, Pai Pobre, que vendeu 27 milhões de cópias em 50 países. Contadora e membro do Conselho Consultivo em Educação Financeira do presidente, Sharon tinha uma experiência em marketing que seria valiosa para vender o livro. Sharon aceitou o convite porque estava trabalhando em educação financeira com a Fundação Napoleão e se orgulhava muito da associação. Uma vez concluído o manuscrito, o contrato poderia ter sido assinado com várias editoras, mas sugeri uma específica, e Sharon e Greg concordaram. O motivo para a escolha dessa editora em particular era a sua aparente disponibilidade para apoiar o livro e fazer dele um best-seller. Para obter o tremendo apoio necessário, solicitei uma reunião com o CEO da rede de livrarias que era dona da editora. Quando o editor recebeu o pedido para agendar a reunião, disse que não era habitual o chefe da empresa encontrar autores, mas encaminhou a solicitação assim mesmo. A resposta foi positiva, mas fomos informados de que não deveríamos gastar mais que 5 minutos do tempo do chefe executivo. Na verdade, o executivo não nos deu 5 minutos. Nos deu mais de 1 hora para apresentarmos o livro. Não só nos deu um tremendo apoio, como também orientou a equipe de vendas a promover Three Feet from Gold como nunca haviam promovido outro livro e disse que queria nosso projeto seguinte. Assinado o contrato, o passo seguinte era a promoção. Juntos, os autores e a Fundação Napoleão o relacionaram milhares de amigos, e todos que foram convidados a ajudar o fizeram com alegria. Alguns mandaram e-mails ou postaram em seus sites, no Facebook, Twitter e outros canais. Alguns dos mais respeitados líderes do mercado editorial, como Bob Proctor, Harvey Eker, Mark Victor Hansen, Les Brown, John Gray e Mark Sanford, se apresentaram para promover o livro. Todo esse apoio foi dado simplesmente porque pedimos, sem compensação monetária. A essa altura espero que você perceba que pode aumentar muito seus resultados simplesmente pedindo ajuda àqueles que estão em condições de ajudar. É frequente que as pessoas mais bem-sucedidas em suas respectivas profissões também sejam as mais acessíveis e dispostas a ajudar os outros. Se tem um conselho neste livro de que você deve se lembrar, é dando que se recebe. O resultado de todos os pedidos e da ajuda dada foi que Three Feet from Gold chegou à lista de best-sellers da Amazon e da Barnes Noble na primeira semana depois do lançamento. Nos Estados Unidos, cerca de 200 mil títulos são lançados a cada ano, e só cerca de 15 mil chegam às prateleiras das principais livrarias. Nunca tenha medo de pedir ajuda. Caso contrário, é improvável que alcance a medida de sucesso que poderia alcançar com as associações certas. Em um discurso do presidente Ronald Reagan pouco depois do atentado contra sua vida, ele citou o poeta Carl Sandburg: "A república é um sonho. Nada acontece a menos que se sonhe primeiro." Reagan também disse, e é isso que faz de nós, americanos, diferentes. Sempre buscamos um novo espírito e almejamos um objetivo mais alto. Quem não gostaria de ser bem-sucedido? Antes disso, porém, cada pessoa precisa definir o que significa o sucesso para ela. Se você nasceu em um ambiente de pobreza, seria natural enfatizar o dinheiro. Se você acredita que sucesso é definido pela quantidade de dinheiro que pode adquirir, provavelmente vai acreditar que, quanto mais dinheiro ganhar, mais bem-sucedido será. Se a busca da felicidade se torna seu objetivo, você provavelmente vai descobrir que a riqueza medida pelo dinheiro não garante felicidade. O outro lado da equação é que a pobreza também não. Muita gente, como eu, põe muita ênfase em ganhar dinheiro enquanto é jovem, mas depois descobre que essa ênfase mudou. No início, é provável que seja o desejo de ganhar dinheiro para satisfazer necessidades e vontades. Espera-se que, com a maturidade, você perceba que dinheiro é só uma ferramenta que pode ser trocada por bens e serviços. Dinheiro pode ser usado para projetos que valham a pena,
Sejam esses projetos o custeio de bolsas de estudo, de ensino para ajudar a superar a desinformação financeira, de luta contra a pobreza, sejam milhares de outras coisas que possam ajudar os que estão em desvantagem e fazer do mundo um lugar melhor para viver. Se você quer ser bem-sucedido, e presumo que seja essa a sua intenção, mesmo que ainda não perceba, um objetivo definido é o ponto de partida. Se você não tem um objetivo definido, você pode ser definido como um andarilho errante. Andar à deriva pela vida não torna ninguém bem-sucedido. Estudando pessoas bem-sucedidas por mais de 45 anos, descobri que todas tinham em mente para onde iam. Quando sabiam para onde iam, elas faziam planos, modificavam-nos se fosse necessário, obtinham ajuda quando precisavam do conhecimento de outras pessoas e persistiam até alcançar seus objetivos. Há várias razões pelas quais ter um objetivo em mente ajuda a alcançar o sucesso. Para começar, o que você escolhe determina a necessidade do que tem que estudar, e você pode se tornar um especialista. Depois que adquirir a educação especializada, você será recompensado com trabalho e oportunidades apropriados. Determinado seu interesse específico, você vai atrair oportunidades e outras pessoas que possam ajudá-lo. Quando se diz que os semelhantes se atraem, isso significa simplesmente que sucesso atrai sucesso e pobreza atrai pobreza. Posto de maneira simples, como se poderia dizer a um jovem que anda em companhias questionáveis: diga-me com quem andas e te direi quem és. Lembre-se desses pontos e, mais importante, aplique-os, e você vai desenvolver uma crença em si mesmo que aumentará seu sucesso. Se outros alcançaram o sucesso, por que não você? A escolha é sua e só a sua. Já foi dito que ganhamos a vida com o que recebemos e que fazemos a vida com o que damos.